E ela olha no pé da cama e tem 3 figuras no pé da cama dela. Toda quarta-feira, 3 horas da tarde, o telefone da casa dela tocava. Do nada, quando ela já tá quase convalescendo, ela sente uma dor, uma pontada, como se alguém tivesse enfiado uma caneta, um lápis dentro do ouvido dela, assim. E ela escuta uma voz perdida, só uma voz na cabeça dela, falando assim: é uma pena que você sentiu dor. Ah, pessoal, então, Eu curtir, curti. Pelo compartilhar. amor de Deus, né, gente? Vocês tormentaram a gente pra voltar. É. Agora faz uma força, né? Comenta lá na curte. Mineral Pro também, ó. Eu escutei vocês no Casona. Vamos dar uma força pra gente, né? Exatamente. E curtir, compartilhar, seguir, sininho. Manda a galera ouvir, manda pro seu amigo, sua Comenta. amiga, pro seu inimigo. Ó, não esquece, já comenta agora, assim, amei! Isso. E é isso. Começou. Gente, estamos começando mais um episódio. Dessa vez sou eu, tô aqui com as meninas. Tem que acordar elas, gente. Desculpa, eu tava distraída. A gente tá aqui. Gente, eu tô aqui. E Hoje é dia de... hoje é dia de ET. ET. Hoje é um caso que eu tô pra trazer pra vocês faz tempo. Eu tô muito animada pra trazer esse caso. Mas antes, vamos falar da Mineral Pro Water, que é o nosso patrocinador oficial, que é a água proteinada. Você se hidrata e ingere proteína. Tem coisa melhor, gente? Não, não tem. Assim, é maravilhoso e eu acho que todo mundo deveria experimentar. Tem gosto de água, então você toma água e se proteíne-se. Proteína, eu adorei. E, gente, é uma água com proteína. Inclusive, na caixa tá escrito água mais proteína e nada mais. 10 gramas de proteína, 35 calorias, 0 açúcar e 0 lactose. Então, cara, E é bem gostoso, viu, gente? é uma delícia, não tem gosto de nada. Pra quem tem problema, por exemplo, a pessoa que, como a minha irmã não bebe muita água, né? Daí é um pouco mais difícil acostumar com o sabor. Mas não tem sabor, porque tem sabor de água. Uma delicinha. Eu não tomo whey protein justamente por causa de retrogosto. Eu tenho um problema insuportável com retrogosto do whey protein. Eu realmente já tentei de todos. Já tentei sem sabor, já tentei de baunilha, já tentei com... bater com fruta. Tudo. A única forma de proteína que eu já consegui tomar na minha vida foi a Mineral Pro Water, justamente por não ter aquele retrogosto. Maravilhoso. Sucesso, gente. Maravilha. Maravilha. E podemos começar? Podemos começar. Então, gente, vocês sabem que uma das coisas que eu mais me interesso nessa vida e dessas coisas de ufologia são os casos de abdução. Vocês sabem, os contatados. Eu já estou bem cansada, vocês sabem, já falei isso aqui 1000 vezes. Já tô de saco cheio de luzinha no céu. Eu acho que a gente não aprende nada com luzinha no céu. Nossa, desculpa por ter trazido um episódio de Luizinho no céu. Não, sua luzinha no céu foi boa. Ah, tá. Porque a sua tem informações, tem outras coisas. Não é uma luzinha no céu que um fulano viu e foi embora e gravou com o celular dele e a gente nunca vai saber. Entendi a sua putice. Entendeu? Não. Putice, a minha putice. Se chamou de... Tá. Então, e aí eu acho que a gente consegue muito mais informações com os casos de contato direto do que com esses casos de luzinha no céu. É um pouco mais difícil no começo para você confiar na informação, filtrar. É um pouco mais difícil. Mas se você presta atenção e enxerga o painel como um todo, você vai pegando as informações daqui e dali, você vai vendo pessoas em décadas diferentes que nunca se conheceram, que não sabem da história uma da outra falando a mesma coisa. Repetidamente. Eu acho que o padrão que surge quando a gente olha para os casos de contatados é muito forte. E um dos casos mais importantes que eu vou trazer para você é essa história. A história da Deborah Jordan Cobb. A gente decidiu que a gente vai chamar ela de Débora. A Débora, nós vamos chamar ela de Débora, então. Porque Débora, pra mim, é Débora muito esquisito. me irrita num grau. demais de Inclusive, eu não ler. quero Só o de nome dela no olhar. título. Eu não quero o nome dela no... A gente vai escrever Débora. Tirei. Ai, obrigada, eu tava... Ufa, tava me vamos dando voltar pra ciricutico. Quem que é esse moço simpático? Nós vamos falar dele, então vamos falar dele. Tá, vamos falar dele. O motivo pelo qual eu tô trazendo essa história da Débora, é por causa desse fofinho, desse senhorzinho maravilhosinho. O nome dele é Bud Hopkins. O Bud, ele foi uma pessoa que ele foi um dos maiores nomes na ufologia e como a maioria dos ufólogos foi a ufologia que achou ele, não foi ele que achou a ufologia. Ele teve a própria história de contatado dele. Na verdade, a história dele começa quando ele era criança, ele teve um caso de pólio. Ele tinha um pai super rígido, disciplinador, a mãe meio maluca dos germes. Sabe aquela louca dos germes?
Então já não foi uma infância super tranquila. E aí ele contraiu pólio quando ele era pequeno, quando ele tinha uns 5 anos. Ele não podia sair de casa, tinha que ficar lá em repouso por muito tempo. Deram um monte de argila para ele brincar. Ele começou a brincar com argila e se transformou num artista plástico. E ele, de fato, ele trabalhou. Ele nasceu nos anos 30 e ele trabalhou aí por volta dos anos 50, 60. Ele trabalhou. Ele era um dos artistas mais conhecidos aí na obra expressionista, abstrata lá de Nova York. Então ele andava com a galera ali, tipo Andy Warhol. Ele andava com a galera assim da pintura mesmo. Ele era desse lado. Só que como ele tinha tido um caso, quando ele, em um momento da vida dele, quando ele estava dirigindo, estava ele, a mulher dele e um amigo no carro. E eles estavam dirigindo, eles estavam em Massachusetts. Eles viram 3 objetos, 3 naves, 3 discos. Ele falava que era um disco lenticular mesmo. Eles viram por um bom tempo, assim, vários minutos. Não foi um avistamento de noite, longe. Ele viu mesmo. Viu o disco, viu as coisas. Ele, a mulher dele e esse amigo. E depois disso ele ficou obcecado, né? Como é que você esquece? Eu falo isso muito aqui. Tem certas pessoas que não têm o luxo de não acreditar. Não acreditar é um luxo. Tem algumas pessoas, quando você vê, não é mais difícil de você não acreditar. Então, dentro disso tudo, ele começou a ficar obcecado com essas coisas e ele escreveu o primeiro livro dele, que é esse aqui, que é o Missing Time. Missing Time em português seria o tempo perdido, alguma coisa desse tipo. Que é um livro onde é a primeira vez que o fenômeno da abdução é encarado de uma maneira séria. Então, ele pega vários relatos de pessoas abduzidas e contatadas que perderam tempo. Pessoas que falaram assim, olha, sumiu 2 horas da minha vida. Eu tava dirigindo, eu cheguei 2 horas depois, eu quero chegar, não sei o que aconteceu. Né? Esses casos são bem comuns. Então, ele foi atrás desses casos de Missing Time e fez o primeiro livro. Hoje, a gente vai contar a história da história que fez com que ele escrevesse o segundo livro dele. Ah, tá. Inspirou o segundo livro, que é esse Intruders. As incríveis visitações em Copley Woods. Bom, a história desse livro, Intruders, ele conta a história de uma família específica. Nesse livro, ele dá pseudônimos. Essa é a palavra difícil. Depois que você falou Massachusetts. Arrasei no Massachusetts. Nossa, eu parei aí. Eu já tava pensando, minha cabeça já. TDAH, né? Eu já tava aqui, pensando, Massachusetts. Arrasei no Massachusetts. Eu não consigo. Massachusetts. Então, essa história no livro, a família. Hoje em dia, a gente sabe 2 pessoas, elas já são públicas, mas a maioria da família sempre quis o anonimato. Então, para preservar isso, apesar de eu saber alguns nomes, eu vou trazer. Abduzidos. Não, do resto da família. Eu vou trazer os nomes que estão no livro, que são todos pseudônimos. E as únicas 2 pessoas que eu vou trazer o nome real é a Débora, que realmente o nome dela é Débora. E a única pessoa a gente mudou o nome dela ainda. A gente mudou. Tá. Que é a Deborah Jordan Cobble, que no livro ela é a Kathy Davis. E a irmã dela, que na vida real chama Kathy, mas que no livro chama Laura. Então a gente vai chamar a irmã de Kathy e a Débora de Débora, tá? Tá. O resto a gente vai dar os nomes. Mas o nome de verdade. O nome de verdade. O resto a gente chama de nomes fictícios. Modificado. Um pouquinho modificado. E Kate. Isso. Bom, a nossa história começa então com essa família, que é a família Davis. A família Davis consistia no pai, o Robert. O Robert, ele era um engenheiro da Ford. E ele era engenheiro do turno da noite. O que para ele dava uma grana boa, porque ele ganhava adicional no turno. Então, eles tinham uma condição de vida até que agradável. Eles não eram ricos, mas eram classe média alta. A casa deles, que é onde tudo vai acontecer, era uma casa grande, era uma casa de esquina. É uma casa que ele fala que é aqueles casas de final de rua sem saída. Então, tem um terreno muito grande e eles têm uma piscina no fundo. O Robert era um cara muito disciplinado, ele era um cara, assim, muito prático. Ele não era... Quer dizer, a Débora não cresceu num lar cheio de fantasia e imaginação, vamos colocar assim, né? Era um lar muito, muito cético, muito rígido, muito disciplinado. Não tinha muito espaço para fantasia e brincadeira. A mãe chamava Mary. A mãe, ela foi adotada aos 2 anos. Ela passou um tempo na China até ela voltar para Indianápolis, que é onde a nossa história acontece, Indianápolis, Indiana. E isso é nos anos 80, tá? A história mesmo acontece em 83, mas aqui a gente ainda tá nos anos 80. E a mãe casa. Medo, mudou sozinho. Não, ela bateu a mão. Ai, gente, meu coração. Não fui eu. Não, foi o Tá. espírito. Nossa senhora. Bom, daí eles casam e eles têm 2 filhas. A filha mais velha, que é a Kathy, e a filha mais nova, que é a Débora. Eles falam, em algumas entrevistas, que a casa nunca foi a coisa mais normal do mundo. Eles sempre falaram que tinha algumas coisas estranhas que aconteciam, uns eventos meio que poltergeist, umas coisas meio esquisitas. Mas como era um lar ditado por o Robert, que era uma pessoa muito prática, muito cética, aquilo meio que passou assim, sabe? Tipo, bizarro, virou normal.
Tipo, as coisas estranhas aconteciam e ninguém falava nada. Bom, pouco tempo depois do colegial, a Débora se casa na verdade, ela fica noiva primeiro. E aí, durante esse noivado, ela descobre que ela tá grávida. E aí, eles adiantam um pouquinho esse casamento pra não coincidir muito com a questão do parto. Entre ela descobrir que tá grávida, ela descobriu que ela tava grávida, ela fez um exame de farmácia, de sangue. Isso foi quando? Desculpa. Agora nós estamos em 78. Tá. Então, em 78, ela casa, ela tem essa gravidez, ela faz exame de sangue, ela vai no médico, passa numa consulta médica, constatada a gravidez. Passam-se algumas semanas, ela volta ao médico numa próxima consulta e não existe indício de gravidez. Não é que ela tem indício de que ela perdeu. Não, Não tem indício se ela nenhum tivesse tido grávida. se ela nunca tivesse estado grávida. Isso, na vida dela, já foi um baque muito grande, porque o trauma de uma mulher perder um bebê já é difícil. O trauma de uma mulher de desaparecer um feto de dentro da barriga, sem explicação nenhuma, foi muito forte para ela. O casamento dela já não era, assim, aquelas coisas maravilhosas. Tem tempo de gestação? Uma coisa chegou a Ela evoluir? fala, ela não fala. Um Ela fala, detalhe. não, E ela não teve sangramento nem nada. nenhum sangramento. E ela fala, tanto é que ela chega no médico e o médico até chega a desconfiar dele mesmo. Ele Porque acha ele falou que tinha. que ele tinha falado que tinha antigamente. Tanto é que ele chega, na hora que ela conta essa história, ela fala que o médico mesmo, ele fica com a sensação de que ele errou. Eu devo ter errado da outra vez, sabe? Que não consegue, a cabeça não consegue. Porque assim, é humano. super normal a Bem. mulher ter uma perda gestacional e o corpo voltar 100% ao normal. E não fica com indícios mesmo. Fica normal. Você faz um ultrassom, o ultrassom tá Mas normal. depende do tempo, né? Zerado. Não, Não? não. Perdeu, assim, se você tem um abortamento completo em fase inicial. Porque assim, pra gente É por isso que eu falar em um perguntei abortamento. o tempo da gestação. Se pra porque gente tudo falar em um isso- abortamento completo, pra não precisar de nenhum procedimento, de não ter restos ovulares e tudo mais, a gente fala ali no primeiro trimestre. Preferencialmente nas primeiras 8 semanas. Eu acho Lembrando que a mais gente tarde. só descobre depois de 4 semanas, porque é só na 4ª semana que seria realmente ali a implantação e tudo mais. Porque 4 semanas seria contada a partir da data da última menstruação, então seria, na verdade, 2 semanas de concepção. Então, ali, a partir da 4ª semana pós data da última menstruação, que a gente descobriria. Então, assim, se você tiver um abortamento no primeiro mês ali que você acabou de descobrir, ou até nos primeiros 2 meses que você acabou de descobrir, você tem total condições de você fazer um exame de sangue, ele dá zerado, e fazer um ultrassom, está extremamente limpo e não ter nada, nenhum indício de aquilo aconteceu. Uhum. Só que a gente sabe, e eu digo isso por experiência própria, já passei por isso, é um sangramento que não é uma menstruação, é um Dói. sangramento muito forte, é muita cólica, não é assim. Então, não é ela teria percebido. Ela não teve nenhum sintoma. Aí Nenhum já é sintoma. complicado. Isso foi em 78. Mas ela chega a se casar com essa pessoa. Em 79, ela engravida do primeiro filho. Mas óbvio que também não foi uma gravidez tranquila. Então, em julho de 79, é a hora que a gravidez dela tá chegando ao fim. Que ela perdeu aquela gestação, ela engravida de novo. A gestação vai indo no finalzinho. Lá pelo finalzinho de 79, de julho de 79, ela tá próxima do parto. Alguns meses antes do parto, ela fala que ela tem um sonho. Mas até hoje, ela bate o pé que não foi sonho. Fala, sabe aquele sonho que não parece sonho? Nesse sonho, ela acorda na cama dela, o marido dela tá deitado, ela não consegue acordar. E ela olha no pé da cama e tem 3 figuras no pé da cama dela. 3 seres, né? Um mais alto, 2 mais baixinhos. Eles estão vestidinhos com uma roupa. Ela até fala que eles têm Golinha a alta? gola alta. Ela fala que eles têm uma golinha rolê. Um olhar muito clínico, sabe assim? Sem emoções. E que a figura mais alta, que é a única que conversa com ela telepaticamente, entrega na mão dela um cubo, uma caixa preta. Entrega na mão dela. Ela fala, o que eu vou fazer com isso? Aí fala, é só pra você conhecer, só pra você olhar, só pra você se familiarizar, porque você vai precisar disso. Oi? Né? E aí ela acorda, e tanto é que ela conta que ela acorda, e ela fala pra família inteira, gente, não foi sonho, eles estavam lá no meu quarto, e aí todo mundo fica falando na cabeça dela, não, é sonho, é sonho, é sonho. Tipo uma paralisia do sono. Tipo uma paralisia do sonho. Corta para o parto. Aí ela tava no parto. No parto, ela acabou entrando em eclâmpsia. E o coração dela chegou a parar. Aí ela engravidou de novo. Não, ela Não, tava grávida quando ela teve esse aquele- sonho. Não, aquele bebê que ela assumiu. Ela Beleza, bebeu. casou e Isso. Ela não tá, quando ela fala primeiro filho, ela não tá contando aquele. Porque o Aquele bebê não tô contando, isso. tá. Essa foi a primeira gestação dela que foi a termo. E aí, corta pro parto. Ela tá na hora do parto, tem uma complicação, a pressão dela sobe, ela entra em eclâmpsia e ela para, o coração dela para no parto. Uhum. Ela entra em parada, ela fica um tempo parada.
Enquanto ela tá parada, ela tem o que a gente chama de experiência de quase morte. A EQM, né? Nessa EQM, ela sai do corpo dela, ela vê a situação toda, e aí, de repente, ela se encontra dentro de um ambiente fechado. A caixa. A caixa. E ela começa a bater, ela falou que ela falou assim, que era como se ela tivesse perdido o corpo dela, como se ela fosse só uma consciência dentro da caixa. Como se o corpo tivesse ficado. Louco. E ela fica lá dentro da caixa, ela fica batendo. E aí, enquanto ela tá parada, vem uma das enfermeiras no ouvido dela e fala assim: meu bem, você não pode ir, você não conheceu o seu filho. E aí que meio que ela se liga na situação, que ela meio que volta, ela lembra que ela é ela. E que ela consegue voltar pro corpo dela. Bom, então aí ela volta, ela sai dessa caixa, ela consegue voltar lá pro corpinho dela e ela tem o filho, muito bem, obrigada. Isso foi em julho de 79. Louco. Pois então. Em setembro de 80, ela tem o segundo parto. Então, os filhos dela, a diferença é bem pertinho uma da outra. Quando ela estava grávida, esse primeiro filho chama Robbie, o segundo filho chama Tommy. Quando ela tá grávida do Tommy, as coisas também bizarras começaram a acontecer na vida dela. Foi uma gestação um pouco diferente, porque essa gestação do Tommy, ela falou que todas as quartas-feiras, sem faltar nenhuma, toda quarta-feira, 3 horas da tarde, o telefone da casa dela tocava. Tocava o telefone, ela atendia, era uma voz descombulada, uma voz, meio que uma voz estranha, blá, 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 tipo, fazendo barulhos meio grutuais. E de fundo ela escutava uns sons meio que mecânicos, como se fossem uns cliques. Mas não parecia fábrica, parecia tipo uns... Deixa essa mulher em paz. Deixa essa mulher em paz. Toda quarta-feira, 3 horas da tarde, ligaram pra ela. A ponto de ela pegar uma nova linha telefônica e continuarem ligando pra ela. Isso foi testemunhado. O marido dela viu, atendeu uma dessas ligações, a mãe dela atendeu e a amiga dela atendeu. Então não foi só ela que viu isso. Outras pessoas. Aí o Tommy nasce também prematuro, 2 semanas prematuro. E o Tommy, até os 3 para 4 anos de idade, teve um atraso de fala, ele não falava. O único barulho que ele fazia eram sons grutuais igual o que ele falava no telefone. Ela levou ele em todos os médicos, em neurologista, tava tudo normal com ele. E do nada, um dia, ele começou a falar. Mas até os 3, 4 anos, ele só fazia uns barulhos, ele se comunicava por uns sons que na cabeça dela lembrava muito as ligações telefônicas que ela teve. Então, gente, o que eu tô falando aí pra vocês é só uma introdução, a gente nem chegou na história ainda. Meu Só Deus pra do céu, vocês já tô em choque entenderem. aqui. Eu tô com dó dessa mulher. Você não viu nada. E eu nem comentei muito do histórico patológico dela, porque essa mulher tem todas as doenças que você possa imaginar, ela tem. Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Olha, aí tudo isso não é segredo e não é surpresa pra ninguém, que em 81 o marido dela falou assim, chega, né? Não dá mais pra mim. Então, eles ficaram juntos. Pouco tempo depois do nascimento do filho mais novo, eles se divorciam. E aí, a Débora se encontra numa situação que ela agora é mãe solteira com 2 crianças pequenas, sem ter uma renda, sem ter nada. Ela não tinha nenhum trabalho, nenhuma formação. Ela não tinha, né? Ela não trabalhava. E sem dinheiro, sem o que fazer, ela pega e volta a morar com os pais dela. E aí ela volta pra casa lá em Copley Woods, que esse Copley Woods é um lugar fictício, não é de verdade, mas a gente vai chamar de Copley Woods. E ela volta pra casa dos pais. E aí que a nossa história realmente acontece. Ai, Antes de eu meu começar a Deus. contar nossa história, vocês têm coisas pra contar? Nossa, Nossa, eu tava numa brisa louca aqui, pensando como se fosse muito, 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 muito antigamente. Como se fosse, tipo, anos 20. Agora que eu me toquei, tipo, 1980. 80. É, tipo, ali. É bem pertinho. Ontem. não, 70, né? Que você falou? 80. 78 foi a primeira gestação dela. primeira gestação que sumiu. Em Ela 79... fez um teste de farmácia. Eu falei, gente, mas já tinha teste de farmácia naquela época. Não, Agora eu tô me tinha. tocando. Tipo assim, foi ontem, O gente. quê agora? Imagina. Bom. Ai, não, eu quero saber mais. Viu? Então vamos então. Então agora a nossa história vai começar de verdade. Essa é a história que ficou mais famosa e essa história que na verdade, ele conta todas essas histórias no livro. O livro vale muito a pena, gente. Pra quem tiver oportunidade, eu não sei se tem traduzido pro português. Deixa eu perguntar, Eu né? acho que não tem. Mas pra quem tiver a oportunidade, leia, vale muito a pena. No livro, então, a nossa história, de fato, a nossa história mais conhecida da Deborah acontece no dia 30 de junho de 1983. Pico do verão nos Estados Unidos. Um dia super quente. Ela tava na casa dela, tava ela, a mãe dela e os 2 filhos. E eles terminaram de jantar, ela tá sentada, tá de pé na cozinha lavando a louça, com uma janela olhando pro quintal. O pai tava trabalhando no turno da noite, uma noite muito quente de verão. Ela tá lá lavando a louça, de repente ela olha e ela vê, tem a piscina e tem a casa de máquinas da piscina, onde fica o motor pra ligar, pra limpar tudo. Ela vê uma luz estranha na casa de máquinas, uma luz meio amarelada, e ela acha aquilo muito esquisito.
Porque ela sabe que a luz da casa de máquinas é branca, não é amarela. Ao contrário, era amarela e ela viu branca. Ela achou aquilo esquisito e ela fala pra mãe dela, falou, nossa, parece que eu acho que eu deixei a luz acesa da casa de máquinas, eu preciso desligar. Aí ela sai, ela vai até a casa de máquinas e ela fala, tanto é que nas entrevistas que ela fala assim, eu tenho certeza que eu fiz isso, porque meu pai é louco. Se eu deixasse alguma coisa acesa, porta aberta, ele me encheu o saco. Então, sabe assim, ela super vai atrás. Ela vai lá, não vê nada de errado, mas ela percebe que uma das portas da garagem, a porta de pedestres da garagem, tá aberta. E ela sabe que estava trancada porque ela tem um cachorro. E ela tinha trancado essa porta por causa do cachorro. Mas ela deixa passar. Isso ela fala pra mãe dela. Fala, mãe, tem alguma coisa de estranho. Porque a porta estava aberta. E elas começam a ficar meio preocupadas com relação de algum intruso. Algum, né, um ladrão, alguma coisa. Elas estavam as duas sozinhas com as Com crianças. as crianças. E a Débora, como ela não tinha muito dinheiro nessa época, ela tinha uma vizinha que morava numa rua atrás, que era amiga dela e que costurava. E ela estava trabalhando com essa vizinha, ela cortava uns desenhos de tecido para a vizinha fazer a costura. E nesse dia específico, ela ia lá para fazer os cortes. Aí ela conversou com a mãe dela e falou: acho que eu não vou. A mãe dela falou: não, vai, não tem nada, vai dar tudo certo, fica tranquila, pode ir. Ela vai, ela sai de casa, tanto é que a hora que ela sai, ela dá uma volta no terreno inteiro para ver se tá tudo bem, porque ela tá encafifada ainda. Ela passa, ela sai até de carro e ela vai até a casa dessa amiga. É na rua de trás. Ela leva literalmente 1 minuto para chegar. A hora que ela chega, ela ainda tá meio encafifada com a história do portão e ela liga pra mãe dela. Fala: mãe, a hora que eu passei de carro, eu vi o portão aberto. E ela não tinha fechado esse portão. Tava aberto, eu achei estranho. A mãe dela falou assim: não, fica tranquila, pode ficar tranquila, eu tô aqui com os meninos, fica em paz. A Débora desliga o telefone toca. Imediatamente depois. Como ela já tava do lado, ela atende. É a mãe dela em pânico. Mas 1 segundo depois. A mãe dela fala: Débora, eu quero que você venha pra casa agora. Isso, o marido da amiga dela escuta e fala assim: fala pra ela ligar pra polícia, por isso que a gente paga pra eles pra isso. Aí a mãe fala assim: não, eu não quero a polícia, eu quero você agora aqui em casa. Meu Deus. E não fala mais nada. A Débora desliga o telefone, acha Mas eu, como mãe, eu ia desfalecer, eu ia morrer, eu não ia conseguir chegar a tempo lá. desesperada. Isso, ela sai de casa por volta aí de umas 9 horas da noite pra ir na casa da amiga dela. A hora que ela volta, ela chega na casa dela. A mãe dela tá estranha, mas elas têm uma conversa, mas a mãe. Isso tudo, gente, essas pessoas todas que eu tô contando na história, elas ficam, parece que num estado meio obnubilado, assim, as conversas parece que não encaixa muito. Tanto é que ela chega lá e elas nem conversam o que foi que a mãe viu. A mãe esquece o que ela viu e por que ela chamou a menina. Ela só fica encafifada com a história do intruso. O que a mãe tinha visto era uma bola de luz branca, talvez aquela mesma bola que ela tenha visto, mas dessa vez estava perto do comedouro dos pássaros, que eles tinham um negócio de comedouro dos pássaros, e foi isso que ela viu. Mas na hora que a Débora chega lá, ela nem lembra disso, ela só vai lembrar disso semanas depois. Nesse momento que elas estão ali as duas conversando, estão em choque, estão em amnésia, elas estão achando que tem um intruso na casa. A Débora pega a espingarda do pai dela. Por que não chamou a polícia, gente? Ai, porque, sei lá, os americanos fazem umas coisas que só por Deus. Ela pega a espingarda e a mãe fala assim: você sabe que não tem bala nessa espingarda, né? Não tem munição. Ela fala: eu sei, você sabe, mas o ladrão não sabe. Né? Maravilhosa. Vou eu com a arma. E ela até brinca que ela fica se sentindo pernalongas andando com a arma sem bala. E ela vai andando pela casa. E aí, ela vai andando, ela anda pela casa, ela anda por trás, ela chega na garagem. Ela fala assim: não, eu sei que tem que estar na garagem. Ela fala que a hora que ela entra na garagem, algumas coisas esquisitas acontecem. Corajosa. Não, demais, gente. Nossa. Mas ela fala, eu já vi alguém já falou isso pra ela, falou: nossa, que coragem. Ela falou assim: meu bem, meus 2 filhos estavam em casa. Eu não sei, não tava nem pensando. Ah, verdade. Sim. Ela tava full mama bear, assim, sabe? Tipo, mamãe, urso, defendendo as crianças. Tô entendi. Então, ela nem pensou, ela só foi. E aí, na garagem, uma das coisas que ela conta, a primeira coisa que ela fala que achou esquisita foi que o cachorro dela, que chamava Penny, tava na garagem, mas geralmente a Penny é desesperada por ela e a Penny tava escondida num canto, tremendo e chorando, que ela já achou uma coisa estranha. E aí ela foi entrando na garagem com a arma dela sem bala e foi indo: ah, quem tá aqui? Eu vou atirar. Sabe essas coisas que a gente vai fazendo? Olha, eu tô armada. E nada, nenhum movimento, nem nada. Aí no fundo da garagem tinha um colchão de pé. E ela fala assim: não, quem tiver tá ali atrás desse colchão, tá escondido atrás desse colchão. E ela vai toda corajosa pra encarar a pessoa atrás do colchão. Empurra o colchão, não tem nada. A hora que ela vira, ela fala que a primeira coisa que ela sente é que ela começa a sentir uma sensação como se fosse um fogacho de menopausa. Ela fala que começa De dentro pra fora. de dentro pra fora. Um comichão dentro dela, uma sensação esquisita, como se ela estivesse queimando por dentro.
Ela fala que ela vai andando em direção à porta e quanto mais ela anda, mais isso vai ficando forte. Ela começa a ficar muito nervosa com aquela sensação e ela começa a passar mal, quase com uma falta de ar. Aí, nesse momento que ela tá ali com essa energia estranha, ela tá na porta da garagem, segurando. Ai, gente, não passei as imagens. Não, vai, conta. Tá. Pelo amor de Deus. Aí ela tá na porta da garagem, segurando a arma, e ela sente, essa é a primeira vez que ela sente uma luz. Uma bola de luz branca que vem vindo e entra dentro dela. A hora que essa bola entra dentro dela, ela Gamegameha, ela começa a explodir com muita aquela energia, aquele quintuço, aquele calor estranho, aquele fogacho, aquela energia ruim, ela começa a tremer. Ela falou que chegou num ponto que ela achou que ela não conseguia respirar, ela não conseguia puxar ar. E aí, do nada, quando ela já tá quase convalescendo, ela sente uma dor, uma pontada, como se alguém tivesse enfiado uma caneta, um lápis dentro do ouvido dela, assim. E ela escuta uma voz perdida, só uma voz na cabeça dela, falando assim: é uma pena que você sentiu dor. Meu Deus, que etemal. Aí, Caca nenê. essa bola de luz sai de dentro dela e ela é envolta numa luz. Mas ela fala que é uma luz tão forte que ela não conseguia abrir o olho. Como se você estivesse, tipo, de frente com o holofote, sabe? Mesmo com o olho fechado, ela conseguia ver a luz. E ela falou que mesmo com o olho fechado, aquela luz estava cegando ela de um jeito que estava doendo o olho dela. A hora que ela se deu por si, ela abriu o olho e ela conseguia abrir o olho só um pouquinho. E o que ela abriu o olho, ela viu 6 figuras correndo. Ela falou assim: nossa, o que essas crianças estão correndo no meu quintal? As crianças no quintal. E aí ela meio desnorteada, ela vai pro quintal. E ela vê essas 6 crianças, que ela fala, que tem mais ou menos 1,5 m, bem magrinhas, bem pequenininhas. Criança de 1,5 m. Eu me senti humilhada, hein? Cabeçudas, exatamente. Eu senti que é uma ofensa isso aí. E ela viu todos eles andando de uma forma estranha. Ela falou que até alguns deles pareciam que estavam levitando, assim, sabe? Tipo, estavam flutuando no ar. Eles foram se alinhando, assim, ao redor da garagem. Ela vendo o fundo da casa. E a hora que ela olha atrás deles, ela vê uma coisa estranha. Ela fala que é como se fosse um ovo apoiado em perninhas muito fininhas. Ela fala assim, olha, não tem condição daquelas perninhas. Parecia que aquela perninha só tava, tipo, segurando no lugar. Não parecia que tava dando sustentação. Perninhas bem fininhas. Ovo em perninha. Uma nave ovo bem perninha pequenininha. Eu tenho fotos. Mostra, agora pode mostrar. Então, essa é a Debra. E essa daqui é ela, lá na época, né? Bastante tempo atrás, ela junto com o Bud em um desses congressos de ufologia. Essa é a casa. Então, esse aqui é o quintal. Esse aqui a gente tá vendo de trás da casa. Então, aqui é o escorregador da piscina, a casinha de máquina ali no canto. E essa foto aqui do canto é a porta da garagem, onde ela tava. Então, isso aqui era a visão que ela tava tendo. Então, a criança tava na graminha. Ali naquela grama. Bom, aí ela, com aquela cena, ela vendo as 6 crianças ali, a nave, o ovo com aquelas perninhas, ela leva um tempo. E aí, de repente, ela escuta a voz de alguém chamando o nome dela. Do nada. E aí que parece que ela sai meio que de um transe, ela fala, meus filhos. E a hora que ela pensa nos filhos dela, vem aquela mesma voz etérea na cabeça dela, fala, não se preocupe, seus filhos estão bem. E nisso ela fica meio confusa, ela entra pra dentro de casa e vira pra mãe dela e fala assim, não tinha nada, tá tudo bem. Ela esquece tudo o que aconteceu. Ela esquece das crianças, ela esquece da luz, ela esquece tudo, imediatamente. Ela entra dentro de casa e absolutamente nada tivesse acontecido. Ela vira pra mãe dela e fala, não, tá tudo bem, não tem nada, vida que segue. Pra ela, isso tudo aconteceu por volta de 10 a 15 minutos. Mas a gente sabe, comparando o horário que ela saiu e o horário que ela volta pra casa da amiga dela, porque depois disso ela volta pra casa da amiga dela. Aí a gente perdeu 1 hora. Então, por mais que pra ela foram 10 a 15 minutos, a gente sabe que foi um período de tempo aí por volta de 1 hora, um pouco maior. Depois essa coisa, quando foi umas 11 da noite, ela não tá se sentindo bem, ela tá se sentindo um pouco estranha, ela ainda tá com aquele fogacho. E a dor no ouvido normalizou? Mais ou menos, ela ainda tá esquisita, ela tá com dor no olho, ela ainda tá meio esquisita. Mas ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Ela não lembra. Ela não lembra nada. E aí, na cabeça dela, ela acha que ela tá com calor. Ela acha que aquilo é calor. E ela tem uma brilhante ideia de nadar às 11 da noite. Aí ela sai de casa de novo, vai muito louca. Ela não tava bem. Ela tava meio zoró. Ela sai da casa dela, ela volta pra casa dessa amiga dela, Diane, e fala pra ela, vamos nadar?
Aí sai a Diana, amiga dela, junto com a filhinha que chama Tammy, e vão as 3 nadar. Então elas saem da casa da amiga dela, voltam pra casa dela, Às 11 horas da noite. às 11 horas da noite. E aí elas vão nadar, a hora que elas estão indo pra piscina, a menininha, a Tammy, fala assim, nossa, acho que eu pisei numa abelha. E ela pisa em alguma coisa e a perna dela começa a formigar de baixo pra cima. Mas mesmo assim, elas entram na piscina, elas estão nadando, não tem nem um minuto. A Débora fala que ela nem chega a molhar na cabeça, ela só molha o cabelo, assim, pra se refrescar. E aí, do nada, elas viram, uma olha pra outra, e do nada desce um frio, assim, como se elas tivessem entrado dentro de uma geladeira. As 3 começam a tremer, saem da água. E a outra coisa que a Débora fala é que, sabe quando você abre muito o olho embaixo da água, que a luz fica tudo esquisita? Ela falou que o olho dela tava assim, mas ela nem chegou a afundar a cabeça, ela não tava enxergando bem, ela achou esquisito, ela tava passando mal, aí ela... Não tava bem, né? Ela não tava bem. E aí, qual foi a solução maravilhosa que elas encontraram pra resolver? Pra dormir, Não, cara. ela não foi deitar pra dormir. 11 horas da noite. Primeiro que eu já nem tinha encontrado com o ET, eu já nem tinha ido na casa da amiga, porque 9 horas eu já tô dormindo. Então, essas coisas não acontecem comigo porque eu durmo 7h30. Exatamente, entendeu? 8h30 da noite tô deitada. Bom, E aí? aí elas decidem, porque pra curar o mal-estar dela, vamos no White Castle, que é uma rede de McDonald's, assim, tipo hambúrguer fast food, Agora eu parei de julgar ela. entendeu? Eu também. Aí ela foi, tipo, no McDonald's. Tá, melhorou. Aí elas chegam lá, é muito estranho, as 3 chegam lá, elas pedem a comida, mas as 3 estão se sentindo mal, as 3 vão embora sem comer. Elas voltam pra casa, a Tammy e a Diane ficam na casa dela, e a Débora vai pra casa dela pra dormir. No dia seguinte, ela Você queria piscina só pra eles. No dia seguinte, ela acorda com o olho mega inchado, imenso, sem enxergar nada. Ela está completamente cega. Ela acorda gritando. Segundo ela fala que ela acordou a casa inteira urrando de dor. A mãe dela entra em desespero, enfia essa menina no carro, leva pro hospital. Chega lá no hospital, por Deus, tinha de plantão um oftalmo. Que isso nunca acontece. Nunca tem. Por Deus, estava de plantão no hospital um oftalmo, e o oftalmo tinha um consultório do outro lado da rua. Ele falou assim, ó, vamos lá comigo no consultório que eu vou dar uma olhada melhor. Diz que a hora que chegou lá, ele falou assim pra ela, você por um acaso olhou pro arco do soldador? Sabe quando tá fazendo solda, que tem aquele... Não, onde é que vai inventar isso? Ele, ó, ou você olhou pro arco do soldador, ou você olhou pro eclipse sem óculos. Olha, nenhum nem outro. Ficou por isso mesmo, ele deu um monte de tratamento pro olho dela, e até hoje ela luta contra uma degeneração macular progressiva no olho dela. Nossa. Ela e a irmã têm problema degenerativo no olho. Na verdade, ela tem fibromialgia, ela teve 7 aneurismas já, ela teve hipotireoidismo, ela teve um monte de complicação cirúrgica. Essa mulher teve tudo que você possa imaginar de doença, de problemas de saúde que você possa imaginar. Antes de eu ir pra frente, a gente precisa falar sobre a Penny. Quem é Penny? A Penny era a cachorrinha. Alessandra, não quero. Não quero. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Cante uma canção. Precisa mesmo falar sobre a Penny? Vou falar da Penny. Cachorro morreu. Morreu. Cachorro morreu. Tá, mas não vamos dar detalhe, Vou dar então. detalhes, porque é importante pra essa história. Porque a Penny foi essa cachorrinha que era dela, era uma cachorrinha de muitos anos, e era uma cachorrinha que era obcecada por ela. Elas falaram o seguinte: que depois desse caso, ela começou a perder pelo nas costas. E que a princípio eles acharam que era sarna, foram tratando tipo sarna. Não melhorou. Essa questão das costas começou a abrir umas feridas pretas, saindo pus. E em 23 dias eles tiveram que colocar ela pra dormir, porque ela tava sofrendo demais. E até uma das coisas que a Débora fala muito nos entrevistas dela, fala que ela passou muitos anos pensando assim, será que o que aconteceu com a Penny vai acontecer comigo? Se a gente foi exposta à mesma coisa, será que é por isso que eu tenho tantos problemas de saúde? Que realmente, gente, Faz a sentido. ficha dela clínica é de desespero. Bom, passou a situação, tá? Esse dia ela dormiu, acordou, tratou o olho, foi. Isso que a gente falou aconteceu entre 30 de junho, na madrugada. Quando foi 4 de julho, que era o Independence Day lá, o dia da independência dos Estados Unidos, eles fizeram um churrasco em casa. Pra família inteira. Foi todo mundo em casa. E aí tava todo mundo em casa, veio um dos netos da Mary e falou assim, vó, por que tem um buraco na grama? Ela, buraco na grama? Aí foi todos os adultos lá ver o tal do buraco na grama, esse buraco aqui. Aí tava todo mundo olhando o buraco. A Mary vira com uma risada meio nervosa, sabe assim, uma risada nervosa, e fala, foi aí que o OVNI pousou no outro dia. Harry? A mãe, A mãe, tá. a avó das crianças, a mãe da Débora. Tá.
Tipo, falou assim, como se nada tivesse acontecido. Ah, foi aí que o OVNI pousou outro dia. Nisso, a coitada da Débora foi atingida com um soco na boca do estômago, porque naquele momento ela lembrou de tudo. Lembrou de tudo. E aí, depois disso, essa mulher passou meses completamente transtornada. Ela já lutava contra uma ansiedade crônica, que piorou muito. Ela não conseguia dormir, ela passava as noites acordadas, ela dormia durante o dia, ela tinha muito medo de dormir, ela roubava os filhos dela para dormir na cama com ela, ela tinha pesadelos horrorosos, ela tinha crises de pânico, ela não conseguia assistir televisão, algumas coisas, ela não conseguia ler livros, alguns. Ela não é que ela lembrou de tudo exatamente como aconteceu, ela lembrou de flashes. Flashes, mas flashes intensos, marcantes. A coisa que ela lembrou mais forte, quando ela viu essa imagem aqui, Foi do ovo. não, foram 2 olhos olhando pra ela, aqueles olhos amendoados, que são os olhos que ninguém esquece. E aí ela, nessa conversa toda aí de, ai, o que aconteceu comigo, nesse perdido todo, ela vai pra biblioteca e ela acha o livro do Bud. E no livro do Bud, o primeiro livro dele, o Missing Time, no final, ele tem o e-mail dele, o e-mail não, o endereço dele pra cartas. Se você já teve alguma experiência, me contate, não. Ela fica com aquilo na Caixa postal, né? tipo uma caixa postal. Uhum. E ela fica com aquilo na cabeça, ela fica encafifada com aquilo na cabeça. Ela fala, quer saber, eu vou escrever. Aí ela escreve uma carta de 14 páginas frente e verso. E coloca várias fotos dessas fotos aqui. Só que eu acho que o mais engraçado da Débora é que, em vez de começar a carta contando a história dela, ela passa, tipo, 6 páginas da carta contando a história da irmã dela. E aqui eu vou contar pra vocês o que aconteceu com a irmã dela, que ela não foi a única. Meu Deus. A irmã dela, quando era mais ou menos em 65, a irmã dela acho que é 10 ou 12 anos mais velha que ela, então a diferença de idade é grande. Uhum. A irmã dela já dirigia e a mãe dela pediu pra ela levar ela no bingo na igreja. Ah, me leva no domingo aí no bingo. Aí ela foi, levou a mãe dela no bingo. Quando ela tava voltando, ela fala que ela foi, tipo, como se uma ideia invasiva na cabeça dela. E ela saiu da pista, entrou no estacionamento de uma outra igreja e parou no estacionamento de trás de uma outra igreja. Ela parou, tava de dia, a hora que ela deu por si tava muito de noite. Ela tinha perdido mais de 1 hora. Deu quase 1h30 que ela perdeu. A única coisa que ela lembrava era do céu ficando escuro, ela olhar pra cima e ter um negócio no céu, mas ela não lembrava nada. E aí, com o tempo, né, com o relacionamento com o Bud Hopkins, o Bud investigando a família toda, ela acabou fazendo algumas sessões de hipnose e o que ela descobriu foi que ela, aparentemente, ela tinha sido levada, ela e o carro, porque tem uma das memórias que ela tem é de ver o estacionamento lá embaixo e o carro não está lá. E uma outra imagem que ela tinha era ela numa sala, num lugar branco, meio clínico, e 3 figuras. Mas é só o que ela lembrou e ela não quis mais fazer hipnose, ela não quer fazer hipnose, ela não quer saber. Ela é desse tipo. Ai, gente, Essa- faz. Eu não ia querer, não. Sabe por quê, Bruna? Ai, Ela fez quero. hipnose uma vez, O que ela viu já foi suficiente pra... Não, porque arregaçar ela com fez hipnose pra parar de comer. Ela queria emagrecer. Ah, tá. E aí o hipnoterapeuta começou a dar as induções pra ela parar de comer, só que eu acho que na cabeça dela, que já tava com essas travas por causa dessas coisas, não deu muito certo. E ela começou a comer dobrado. E aí ela ligou pro hipnoterapeuta pra resolver. A hora que ela escutou a voz do hipnoterapeuta, ela sentiu ódio. De um jeito que o hipnoterapeuta falou, você vai ter que arrumar outro hipnoterapeuta. Eu não posso trabalhar com você mais, tem que ser uma outra pessoa. Então eu acho que tem alguns bloqueios ali que ela, sabe assim, Melhor não mexer, melhor né? não. Tá. Bom, aí ela escreveu a carta, ela envia a carta, o Bud responde, porque realmente era uma história muito interessante, principalmente com as fotos, porque ela manda essas fotos aqui, do gramado. E com todas as outras informações, e o Bud fica super interessado na história, e a partir dessa data, é mais ou menos por volta de 85, final de 84, começo de 85, o Bud começa a investigar o caso. Inicialmente, eles têm várias conversas telefônicas, eles vão, né, conversando por ligação. Chega um ponto que o Bud vai até Indianápolis, conversa com todo mundo. O Bud conversa com essa vizinha, com o vizinho, com os amigos, com a família, com todo mundo. Ele faz uma investigação super minuciosa, ele conversa com todo mundo. E durante a investigação do Bud, a gente foi descobrindo várias coisas. Que esse evento de 83 não foi o primeiro nem o último. Acho que ela já tinha tido, gente, várias histórias de abdução. Bom, gente, então aí, isso que eu falei pra vocês, a história é mais ou menos essa, assim, do caso principal. Aí ela vai pra Nova York, ela passa um tempo lá, entre 84 e 85, acho que ela vai 2 vezes ou até mais. Nesse período que ela tá lá em Nova York, o Bud, como ele era um cara da arte, ele tinha uma certa condição,
Ele tinha alguns amigos muito chiques. E uma dos amigos dele era uma psicóloga super famosa da Universidade de NYU, que era a doutora Afrodite Clamar. E a Afrodite Clamar que fez algumas das hipnoses. Então, tudo isso que eu contei pra vocês, essa parte que ela sentiu a bola, o comichão, as criancinhas andando, a nave, tudo isso são histórias que foi surgindo conforme ela foi fazendo as sessões de hipnose. A primeira sessão de hipnose, ela quase não conseguiu falar nada, um desespero, ela teve pânico. E aí, com a terceira, quarta, que ela realmente. Eu ainda parei na hora que enfiaram o negócio do ouvido dela. No Isso me deu uma aflição, que você tem noção. Eu não consegui superar essa parte até agora. Aí aqui, ó, esse aqui foram os desenhos que ela fez da tal da nave. Tá vendo? Que tinha os bracinhos aí pequenininhos, é uma nave. Ah, agora eu entendi. E uma das coisas que ela fala assim: olha, não cabe 6 pessoas aí dentro. Eu não sei como é que eles vieram, devia ter alguém que tava de carona. Porque não veio 6 pessoas dentro desse negocinho. Ela falou que era Mas eram muito. 6 mini pessoas. Mas ela falou que mesmo assim não cabia. Ela falou que mal cabia um, era pequeno, não era grande. Mas e se eles se transformam e Aí só Deus sabe, né, Bruno? vira, sei lá. E aí, ó, esse aqui foi um amiguinho que ela viu. Esses 2 retratos falados foram ela que desenhou. Né? Esse daqui é daquele. Tanto é que ele tem aqui a. Zoinho da golinha. Exatamente. E aquele ali foi um dos que ela viu no. Que cabeçuda, hidrossofalia. Cabeçudão. Você viu como eu tô prestando atenção? Tá prestando super atenção. Eu também tô, tá otária. Tá, mas eu quis me reforçar. E aí, durante as investigações com o Bud foi perguntando, né? Mas o que mais que aconteceu na sua vida, né? Você tem mais outros episódios? E ela tinha vários, tá? Vários episódios. No livro ela conta todos. Tem um que é muito famoso, que é o dos Boonies, que talvez se vocês quiserem eu conte se tiver tempo. Mas eu separei aqui 2 outras histórias da vida da Débora pra gente contar outros episódios. Bom, e aí, dentro das histórias que ela tem, eu acho que uma das que a gente precisa conversar é uma que aconteceu em outubro de 83. Então, isso aconteceu em julho. Ela teve um outro episódio em outubro de 83. Essa de outubro de 83 foi muito esquisita. Ela tava em casa, e aí do nada ela sente uma sede estranha. Uma sede que nada em casa resolvia. Ela queria uma Coca Diet. Não tinha nada em casa, e ela começou a ficar nervosa. Ela falou: quer saber? Eu vou sair, vou no 7-Eleven, vou comprar uma Coca Diet. Que eu, tipo, uma conveniência deles lá. Ela sai, isso era de noite. Ela sai, sabe, com aquela sensação esquisita. Ela vai pra esse 7-Eleven, fica perdida lá, sei lá eu quanto tempo, volta pra casa sem a bebida. Chega em casa confusa, desorientada, esquisita, com uma sensação de que alguma coisa tinha acontecido, e ela tinha ficado quase 1 hora fora de casa, sem sede. a Coca Diet. E sem sede. Sem sede. Então, quando ela foi fazer uma hipnose dessa sessão, algumas coisas aconteceram. Nessa sessão, ela foi levada para uma nave mesmo, ela teve um momento de examinação lá, ela estava deitada numa maca, foi examinada. Isso tudo ela lembra em hipnose. Deixa a mulher em paz, Nossa, não tem noção. cara. Calma que eu vou chegar na pior parte, que é agora. Depois que ela volta, ela vai lembrando aos poucos de outros detalhes fora da hipnose, porque isso acontece muito com os contatados. Algumas coisas você lembra em hipnose, mas as outras a memória vai formando conforme você vai passando o tempo. E essa, ela fala que é uma memória que ela acha que eles não deram pra ela em hipnose, que eles deram pra ela pessoalmente, porque foi muito importante pra ela, e ela chama de presente ela ter essa memória. Ela fala que nesse momento que ela estava nessa nave, depois que acabou toda a examinação, eles pegaram ela e levaram ela para um outro cômodo. Ela estava numa outra sala. E a hora que ela entrou nessa outra sala, tinha alguns seres lá, tudo ET, tá, gente? Ela era o único humano lá. E entra uns outros seres com uma menininha. Uma menininha pequenininha, de 3, 4 anos, por volta de 10 a 15 quilos. A filha dela. Com cabeção, com aquele olho, mas era um olho azul, não era aquele olho preto. Um cabelinho de fiapinho, fininho, loirinho. Ai, que... Pelo amor de Deus, sério isso? Sério isso. E aí ela começa a chorar. Ela começa a chorar. E aí eles falam que é a filha dela mesmo. Uma das entidades que tá lá, que era o cara que trouxe ela pra dentro da sala, que é um dos que acompanha. É muito comum nos contatados ter um que sempre acompanha, que até eles falam que é uma família. Existe um reconhecimento familiar ali. É uma coisa muito bizarra, existe uma conexão. E aí esse cara fala que ele é o pai, mas ela entende como se tipo, o material genético masculino foi dele, o material genético feminino foi dela. E aí ela passa uns momentos com essa menina, coisa de 3, 4 minutos com essa menininha. Ela assim, ela fala como ela era linda, eu queria abraçar, eu queria tocar nela, era minha filha. E aí ela vira em pensamento, porque é tudo telepático, ela fala que ela queria levá-la embora. E aí eles falam pra ela: você não pode levá-la embora, porque você não tem como alimentá-la. É melhor ela ficar aqui com a gente. E aí nisso eles levam a menina embora.
Não sei. E aí eles levam a menina embora. E ela até fala que a menina, igual criancinha mesmo, tava, tipo, agarrada na perna de um dos ETs, sabe assim? Ficou com meio que um medo, meio que ressabiada. Essa mulher. Quem que é essa mulher? E aí, a hora que ela vai embora, a Débora começa a chorar muito. E aí eles falam pra ela, não se preocupe, vocês ainda vão se ver um dia. E aí ela volta. Essa parte me quebrou. Ai, que dó. Nossa senhora, você só tá Nossa, pesando o regaçou, clima né? hoje. Pesou. Uma outra história, então, pra gente não acabar nessa história triste. Nossa, vocês o querem? cachorro, a criança. Mas, gente, vocês acham que a vida do contratado é mil alegrias? Deixa eu. É a realidade, gente, não é fácil. Ah, ela desenhou a menininha, ó. Esse é um desenho que ela fez Nossa, da mas menina. ela é linda. Ah, na cabeça dela, né, mãe? Não, mas... Andressa, Mãe, né? desculpa. mãe, olha meu filho que lindo. Chama genética. Pessoalmente deve ser mais bonito. É sempre assim. E ela que desenhou? Ela que desenhou. Bom, e aí a última historinha que eu vou contar pra vocês, só pra vocês saberem que depois que acabou essa história toda, os eventos continuaram acontecendo e de uma maneira até mais agressiva na vida deles. Uma das coisas que aconteceu foi em novembro de 83, então ainda tudo no mesmo ano. Tava uma noite tranquila, todo mundo dormindo, a Débora só que, né, aquele desespero pré-sono, ela naquele comichão, naquela ansiedade, mas ela vai dormir, tá tudo certo. De repente, 5 da manhã, o filho mais velho começa a berrar, mas gritando, e acorda a casa inteira, ela sai correndo pra lá, a hora que chega, ele tá paralisado, ele só tá gritando, mas sem conseguir se mexer. Assim, sabe? Desesperado. E ela tenta acalmar ele e o outro menino dormindo, capotado. Com isso tudo de grito, acende a luz e o outro menino capotado, sem acordar. Aí ela pega o filho mais velho, ainda leva pro quarto dela pra tentar conversar com ele. E ele começa a falar: mãe, um homem de cabeção entrou dentro, saiu de dentro do armário e queria pegar o Tommy. E ele ficava entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Ele queria pegar o Tommy, e ele me travou, eu não conseguia conversar. E ele falava também que ele. Que ele fala ele fala mudo. Ele conversou comigo mudo. Ele não falava, você falava sem falar. E ele falou que queria pegar o Tommy. E nisso o menino gritando, desesperado, ela acalmando, e o outro menino, o tal do Tommy, morto. E ela fala assim, meu filho tinha o sono mais leve do mundo. Eu não podia nem pisar no quarto que o menino acordava. Mas nesse dia não teve Cristo que acordava. Tanto é que ela começou a ficar preocupada que o menino não acordava. E depois que ela colocou o Robbie na cama dela, ela volta no quarto, pega o Tommy, carrega o Tommy de volta pro quarto dela, e ele ainda não acorda. Ele fica, tipo, desmaiado. Passa-se uma semana, e nessa semana o Robbie entra em desespero. Ele não quer subir, ele não quer fazer xixi, ele começa a fazer xixi na calça, ele não quer dormir, ele não quer dormir no quarto. Assim, o menino tá, assim, traumatizado. Passa uma semana, eles são acordados de novo de madrugada. Dessa vez com o Robbie gritando, e a hora que ela chega no quarto, o menino Tommy tá lavado de sangue. E tem um sangramento no nariz dele, assim, mas ela fala assim uma coisa, que ela teve que jogar fora o colchão, de tanto sangue que era. Não teve como limpar. Deus. E o menino dormindo, tá? Aquilo tudo de sangue. Desmontado. E o menino desacordado. Ela pega, leva ele pro hospital. Ela fala que ele tava tão dormindo que ele só acorda quando ele tá no hospital. Ele não acorda no trajeto. E aquele mundo de sangue chega no hospital, fala com o pediatra, e o pediatra viu uma lesão, um buraco dentro da narina. Ele fala, seu filho deve ter enfiado um lápis, deve ter enfiado o dedo. Eu, como pediatra, entendo, porque realmente são as causas maiores. Mas aí ficou na cabeça nossa, e aí a gente pensa se não foi aí uma das coisas que eles gostam muito de fazer, implantar aqui dentro, na base aqui do nariz. Porque eles gostam de fazer um implante aqui no nariz, porque chega bem perto do cérebro aqui na base. Ai, que desespero. Você Talvez acabou de dar outro gatilho na minha cabeça. Aquele dia, eles tiverem lá pra colocar o implante. Só que o menino gritando, ele Não atrapalhou. deu muito ficou certo. meio mal Uma semana colocado. depois caiu e aí teve todo aquele sangramento. Nossa, podia procurar um implante, hein? Que Jogou fora. loucura. E essa é a história da Débora, tá, gente? Tem várias outras histórias. Tem história de quando ela era criança, tem uma história de quando ela estava acampando, tem uma história de uma casa esquisita. A mãe dela também tem uns sonhos estranhos. Acho que existe uma história que talvez a mãe tenha sido a primeira a ser abduzida e depois foram as filhas. E é uma das coisas que Vamos fazer um parte 2 qualquer dia? tem muitas histórias pra gente ir conversando. Acho que não necessariamente a gente precisa trazer, Dela. porque não tem tanto mais dela pra trazer. Mas As acho melhores você trouxe. as melhores eu trouxe. Mas acho que um ponto mais importante pra gente conversar dessa história é que uma das coisas que o Bud chega à conclusão no final do livro é que, existe um caráter hereditário. Existe. Existe muito uma abdução entre famílias. É muito comum. Se tem um, vai ter outros. É o pai, mãe, irmão, primo, tio, tia, sobrinho. Alguém vai vir na conversa.
Não dá para ser só um isolado. Geralmente, eles seguem linhagens familiares específicas. Outra coisa que ficou claro para o Bud é esse quesito de tecnologia reprodutiva. Não sei o que eles estão fazendo, mas existe alguma intenção. Os híbridos, tá falando? Meio humano, meio... Exatamente. Eu acho que esse livro do Bud foi a primeira vez que a gente começou a conversar sobre híbridos. Foto, não? Não tem mais fotos, Barna. Bem, só pra saber. Eram essas as fotos. Uhum. Só o Bud, bonitinho, Uhum. e a Débora. E é isso, a história. Então, Adorei. Eu Nossa, eu adorei fiquei esse hipnotizada episódio também. também. Fiquei hipnotizadíssima. Achei mara, gostei. Pode trazer mais histórias assim. Eu adoro essa vibe. Eu gosto mais de casos do que histórias, tipo, generalistas, assim. Eu gosto também, que nem você trouxe o negócio lá da As anatomia, aulinhas, né? tudo. Mas quando você traz casos específicos, assim, eu acho muito legal. eu gosto mais. Ainda Eu mais acho uma narrativa mais Não gostosa. não só de contatado, mas também de casos, tipo... Você já falou da Operação Prato ou não? Não. Eu vi o povo pedindo pra gente lá no Com certeza eu preciso Instagram. trazer. Esse eu vou trazer. Mas, tipo, Esse do é grande. Roosevelt, tipo, esses casos mais específicos, assim, eu adoro. Eu não eu sei gosto sobre também. a Operação Prato. Eu vou trazer, com certeza, mas esse é um episódio muito grande. Esse eu vou ter que escrever aí com muita paciência, muito carinho pra fazer E a gente trabalho tem bem que feito. também pra ouvir no Pra dia. ouvir. Exato. Lê, eu E amei. é isso, gente. Encerramos por hoje. Sucesso total. Maravilha, eu adorei. Acho que a galera vai gostar. Pessoal, então, Eu curtir, curti. Pelo compartilhar. amor de Deus, né, gente? Vocês tormentaram a gente pra voltar. É. Agora faz a força, né? Comenta Comenta lá na curte. Mineral Pro também, ó. Escutei Isso. vocês no Casona. Vamos dar uma força pra gente, É né? verdade, legal isso aí, Isso, hein? Exatamente. E curtir, compartilhar, seguir, sininho. Manda a galera ouvir, tudo. manda pro seu amigo, sua Comenta. amiga, pro seu inimigo. Ó, não esquece, já comenta agora, assim, amei! Isso. E é isso, gente. Até a próxima. Ficou assim, então.